Aguenta o tranco aí, meu tio de 45 anos pediu. Aos 18 foi minha primeira vez. Aquele calor subindo, a pressão aumentando, minhas mãos trêmulas agarradas firme. Confesso, o medo me dominava. Nunca tinha sentido nada parecido. Tão intenso, tão bruto. A cada estocada, meu corpo inteiro vibrava. Cada músculo tensionado, antecipando o próximo impacto. E ele, com sua voz rouca no meu ouvido, me incentivando. Aguenta firme, menina. Você consegue. Aquela sensação de estar no limite, de ser levada além do que eu imaginava suportar, era assustador e excitante ao mesmo tempo. Vocês já sentiram isso? Aquela mistura de pavor e prazer, de querer fugir e ao mesmo tempo se entregar por completo? Porque eu, naquele momento, senti tudo isso com uma intensidade que nunca mais esqueci. Era como se o mundo inteiro tivesse se resumido àquele instante, aquela força bruta me dominando, me moldando, me transformando em algo novo. E a cada gemido sufocado, a cada gota de suor escorrendo pela minha testa, eu sabia que estava cruzando um limiar, deixando para trás a menina insegura e entrando em um território desconhecido, selvagem, inebriante. Deixa o like se você já sentiu esse tipo de calor. Preciso contar o que aconteceu depois. Vocês precisam entender o que me levou àquela situação. Preciso que vocês entendam o que significa aguentar o tranco, porque essa foi só a primeira estocada de muitas. A primeira lição de uma jornada que mudaria minha vida para sempre. Aguenta o tranco aí, meu tio de 45 anos pediu. Aos 18, foi minha primeira vez. A pressão era grande, minhas mãos tremiam, e eu sentia o suor escorrer pelas costas. Nunca tinha feito nada parecido antes. A cada movimento, a intensidade aumentava. Um calor subia pelo meu corpo, me deixando sem fôlego. Era uma sensação crua, primitiva, que me fazia questionar meus próprios limites. O ritmo era frenético, implacável. Eu me agarrava com todas as minhas forças, tentando acompanhar a força bruta que me dominava. Meus dedos estavam brancos de tanta pressão, meus braços doloridos, mas eu não podia parar. Não conseguia. Aquela força, aquela energia pulsante, me envolvia por completo, me levando para um lugar desconhecido, inexplorado, e no meio de toda aquela intensidade, no meio de todo aquele calor sufocante, eu me sentia estranhamente viva, como se estivesse finalmente despertando para algo que sempre esteve adormecido dentro de mim. Vocês conseguem imaginar essa sensação? Esse misto de medo e excitação, de vulnerabilidade e poder? Era como se eu estivesse dançando no fio da navalha, entre o prazer e a dor, entre o controle e o abandono. E a voz do meu tio, rouca e firme, ecoava nos meus ouvidos, me guiando, me incentivando. Aguenta firme, menina. Respira fundo. Você consegue. E eu respirava. Respirava fundo, tentando absorver cada segundo daquela experiência, tentando gravar cada detalhe na minha memória. Porque eu sabia, lá no fundo, que aquele momento, aquela primeira vez, mudaria tudo. Deixa o like se você já sentiu esse tipo de aperto, essa pressão sufocante, esse calor que te consome por dentro. Preciso contar o que aconteceu depois. Preciso que vocês entendam aonde essa jornada me levou. Preciso que vocês entendam o verdadeiro significado de aguentar o tranco. Ele me olhava com expectativa, esperando que eu correspondesse à altura. O peso da responsabilidade era imenso. Será que eu conseguiria? Meus joelhos tremiam, as palmas das minhas mãos úmidas. Eu sentia o calor subindo pelo meu pescoço, colorindo meu rosto. Era como se todo o meu corpo estivesse em chamas, queimando em antecipação. O ar parecia rarefeito, e minha respiração, ofegante, ecoava no silêncio da pequena sala. Meu coração batia forte contra as costelas, um tambor frenético anunciando a iminência do desconhecido. Eu nunca tinha estado tão perto, tão exposta, tão vulnerável. E aquele olhar, intenso, penetrante, como se pudesse ler meus pensamentos mais íntimos, meus medos mais profundos. Era um olhar que me desafiava, que me instigava a ir além, a superar meus limites. Um olhar que me prometia uma experiência inesquecível, uma transformação profunda. Eu engoli em seco, tentando controlar o tremor que percorria meu corpo. Respirei fundo, buscando coragem nas profundezas do meu ser. Eu precisava me manter firme, precisava mostrar que era capaz de aguentar o tranco. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim se perguntava: será que eu realmente queria isso? Será que eu estava preparada para o que viria a seguir? Será que eu conseguiria lidar com a intensidade daquela experiência, com a força bruta que me esperava? A dúvida me corroía por dentro.
me deixando ainda mais tensa, mais ansiosa. Mas eu não podia recuar. Não agora. Já tinha ido longe demais. Precisava seguir em frente, encarar o desafio de frente e descobrir do que eu era realmente capaz. E vocês? O que fariam no meu lugar? Deixem nos comentários se já sentiram essa pressão, essa expectativa sufocante, esse calor que te consome antes mesmo de começar. Porque o que eu vou contar agora é ainda mais intenso, ainda mais visceral. E vocês precisam estar preparados. O calor era intenso. Cada movimento exigia força e precisão. Minhas mãos ardiam, meus braços tremiam, e eu sentia cada músculo do meu corpo gritando em protesto. A pressão era constante, sufocante, e eu mal conseguia respirar. Mas eu precisava continuar. Não podia parar. Tinha que aguentar o tranco. Você já sentiu essa mistura de medo e excitação? Essa sensação de estar no limite, de ser empurrada para além das suas fronteiras, de descobrir uma força que você nem sabia que existia? Deixa o like se você também já passou por uma situação desafiadora e teve que se superar. Preciso contar o que aconteceu depois. Preciso que vocês entendam o que significa realmente aguentar o tranco. Lá no sítio do meu avô, tudo era simples. A terra vermelha, o cheiro de mato molhado, o canto dos galos ao raiar do dia. Era um lugar onde a gente aprendia o valor do trabalho duro, a respeitar os ciclos da natureza, a encontrar a beleza nas coisas simples. A vida era dura, mas aprendi a ser forte, a me virar com pouco, a encarar os desafios de frente. Minha avó sempre dizia, devagar se vai ao longe. Ela tinha um jeito especial de falar, pausadamente, como se cada palavra carregasse o peso da experiência de uma vida inteira. E eu, menina teimosa, muitas vezes questionava sua sabedoria. Queria tudo para ontem. Queria acelerar o tempo. Queria logo experimentar a vida adulta. Mas naquele dia, a velocidade era essencial. Não havia tempo para devagar, para cautela, para hesitação. Era preciso agir rápido, com precisão, com toda a força que eu conseguisse reunir. A situação era crítica, e eu era a única que podia fazer alguma coisa. Eu era só uma menina da roça, acostumada com as tarefas simples do dia a dia. Acordar cedo, ajudar a minha avó com os afazeres domésticos, cuidar da horta, alimentar os animais. Minhas mãos calejadas conheciam a textura áspera da terra, a maciez das penas das galinhas, a força bruta do cabo da enxada. Eu sabia plantar, colher, ordenhar, costurar. Sabia o tempo certo de plantar o milho, o jeito certo de amarrar os tomates, o segredo para fazer o melhor queijo da região. Minha vida era um ciclo constante de trabalho e aprendizado, regado pelo suor do meu rosto e pela sabedoria dos meus avós. Eles me ensinaram a respeitar a natureza, a valorizar o trabalho duro, a encontrar a beleza nas coisas simples. Me ensinaram que a verdadeira força não está nos músculos, mas na perseverança, na capacidade de se adaptar, de se reinventar diante das adversidades. Mas naquele momento, eu precisava mostrar que era capaz de muito mais. Precisava ir além das tarefas rotineiras, além dos limites que eu mesma havia imposto. Precisava encontrar dentro de mim uma força que eu nem sabia que existia. Uma força que me permitisse enfrentar o desafio que estava à minha frente. Um desafio que testaria não apenas minhas habilidades físicas, mas também minha coragem, minha determinação, minha capacidade de resistir à pressão. Eu me sentia como uma semente prestes a germinar, rompendo a casca protetora da infância e se lançando ao mundo, pronta para crescer, para florescer, para se tornar algo maior, mais forte, mais resistente. E naquele calor sufocante, naquele aperto no peito, naquela sensação de urgência que me percorria da cabeça aos pés, eu sabia que estava prestes a descobrir do que eu era realmente capaz. O jipe do meu tio estava atolado até os eixos na lama. "Aguenta o tranco aí!" ele gritou, me passando o volante enquanto ele ia empurrar. Eu tinha que controlar a direção e acelerar no momento certo, para que ele conseguisse tirar o carro. O motor rugia, a lama espirrava para todos os lados, e eu sentia a vibração do carro inteiro no meu corpo. Era uma luta contra a natureza, contra a força implacável da terra úmida que nos prendia. Cada tentativa frustrada aumentava a tensão, o desespero. Mas eu não podia desistir. Meu tio confiava em mim, e eu precisava corresponder à sua confiança. Respirei fundo, segurei firme o volante e pisei fundo no acelerador. O jipe deu um solavanco, as rodas giraram em falso por um instante, e então, finalmente, conseguimos nos libertar daquela prisão de lama. A sensação de alívio foi imensa, seguida por uma onda de orgulho. Eu tinha conseguido. Tinha aguentado o tranco. Naquele dia,
Descobri que tinha mais força e coragem do que imaginava. Não era só sobre dirigir o jipe do meu tio. Era sobre assumir a responsabilidade, sobre confiar em mim mesma e na minha capacidade de agir sob pressão. Era sobre superar o medo do desconhecido, a insegurança da primeira vez e me provar que eu era capaz de lidar com situações difíceis. Aprendi que a força não está apenas nos músculos, mas na determinação, na perseverança, na capacidade de manter a calma e o foco diante dos desafios. Aquele jipe atolado na lama se tornou uma metáfora para a vida, me mostrando que, por mais difícil que a situação pareça, sempre há uma saída, sempre há uma maneira de superar os obstáculos, desde que a gente tenha coragem de aguentar o tranco e seguir em frente. A gente nunca sabe do que é capaz até ser testado. Lembrem-se, a vida é cheia de desafios, mas com determinação, a gente supera qualquer obstáculo. Comenta aqui embaixo se você também já teve que aguentar o tranco em alguma situação difícil. Inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras. A força vem de dentro, e às vezes um jipe atolado é tudo o que você precisa para descobri-la. Naquele dia, aprendi uma lição valiosa sobre a força que existe dentro de cada um de nós. A força de enfrentar o medo, de superar as adversidades, de assumir as responsabilidades e seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. Não era apenas sobre tirar o jipe da lama, era sobre a minha própria jornada, sobre me descobrir capaz de muito mais do que eu imaginava. Era sobre confiar em mim mesma, na minha intuição, na minha capacidade de aprender e me adaptar às situações mais desafiadoras. E foi ali, no meio do mato, com as mãos sujas de lama e o coração batendo forte, que eu entendi o verdadeiro significado da frase do meu tio. Aguenta o tranco aí. Não era apenas um pedido, era um incentivo, um voto de confiança na minha força interior. E eu, agarrada ao volante daquele jipe, agarrada à esperança de conseguir, agarrada à crença de que eu era capaz, aguentei o tranco. E descobri que, muitas vezes, a maior força que precisamos está justamente aí, escondida dentro da gente, esperando o momento certo para se revelar. A vida é cheia de desafios, de momentos em que somos testados, em que precisamos encontrar dentro de nós a força para seguir em frente. E essa força, muitas vezes, se manifesta nos lugares mais inesperados, nas situações mais improváveis. Pode ser ao volante de um jipe atolado na lama, pode ser diante de uma decisão difícil, pode ser na luta diária para alcançar os nossos sonhos. O importante é lembrar que essa força existe, que ela está dentro de cada um de nós, e que quando precisamos, ela se manifesta, nos impulsiona, nos ajuda a superar qualquer obstáculo. A minha história, a história do jipe atolado na lama, é apenas um exemplo. Mas tenho certeza de que cada um de vocês tem a sua própria história de superação, a sua própria experiência de aguentar o tranco. Compartilhem suas histórias nos comentários. Vamos inspirar uns aos outros com a nossa força, com a nossa capacidade de superar os desafios da vida. E lembre-se sempre, a verdadeira força não está em nunca cair, mas sim em quantas vezes você consegue se levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. Inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras e não se esqueça de deixar o seu like se você também já teve que aguentar o tranco em alguma situação difícil. Afinal, a vida é uma grande aventura e a gente precisa estar preparado para tudo. Até a próxima!